Já se perguntou, ao escolher entre café e chá pela manhã, se essa decisão já era conhecida? Se alguém, ou algo, sabe não só essa, mas cada um dos seus próximos passos? Hoje vamos mergulhar num dos mais antigos e desconcertantes paradoxos da humanidade. Temos livre-arbítrio se Deus sabe tudo de antemão? Prepare-se, pois as respostas podem surpreendê-lo e fazer com que veja a sua vida sob uma ótica completamente diferente. Para começar, vamos apresentar os nossos personagens principais. De um lado, temos a onisciência divina. É a ideia de que existe uma força superior que sabe absolutamente tudo: o passado, o presente e, o mais importante, o futuro. Do outro lado, o nosso livre-arbítrio. É essa sensação de que somos nós que tomamos as nossas próprias decisões, desde a escolha do pequeno almoço até a escolha do nosso parceiro de vida. À primeira vista, estas duas ideias parecem absolutamente incompatíveis. Então, vamos destrinchar este conflito. Onde é que reside a questão principal, afinal? À primeira vista, tudo parece simples. Se existe uma força que conhece o futuro nos mínimos detalhes, então esse futuro já existe. Não é apenas possível, é um facto. É tão real e imutável quanto o passado. Pense nisto por um instante. Isto significa que o seu próximo suspiro, a palavra que agora lhe veio à mente, e até mesmo o que vai jantar na próxima semana, tudo isso já é conhecido. E se algo é conhecido com certeza, então não pode mudar. É como ler a última página de um livro. O final já está escrito, e os personagens não podem reescrevê-lo. E é aqui que surge a grande questão. Onde nesta visão de mundo fica o lugar para o nosso livre-arbítrio? Se cada um dos nossos passos é predeterminado e conhecido, então como pode a nossa escolha ser verdadeiramente livre? Será que é apenas uma ilusão, uma sensação de controlo, enquanto nos movemos simplesmente por trilhos já traçados? É este, então, o nó fundamental que hoje vamos tentar desatar. Para tornar isso mais claro, vamos usar uma metáfora simples. Imagine que toda a sua vida é um filme, e esse filme não está apenas sendo rodado agora, ele já está totalmente pronto, editado e guardado na prateleira, e Deus é o único espectador que já o assistiu do início ao fim. Ele não conhece apenas os pontos cruciais da trama, como quando você vai se formar ou encontrar o amor da sua vida. Ele sabe absolutamente cada detalhe, cada piada sem graça que você fez numa festa, cada olhar fugaz para um estranho, cada lágrima que você enxugou, pensando que ninguém estava vendo. Nesse cenário, você é, claro, o protagonista, mas você não é o autor do roteiro. Você é apenas um ator que interpreta seu papel com perfeição, sem um único erro, sem nem mesmo saber suas próximas falas. Parece bastante desanimador, não é? Todas as suas conquistas e todos os seus erros, nada disso é resultado do seu livre-arbítrio, mas sim apenas a próxima cena de um filme já pronto. Os defensores de uma predeterminação estrita, ou, como é comumente chamada na filosofia, do determinismo, acreditam exatamente nisso. Para eles, o conceito de livre-arbítrio é apenas uma ilusão conveniente, uma agradável sensação que nos permite sentir como donos do nosso destino, mas que, na verdade, não tem base real. Eles afirmam que cada uma de nossas ações, cada pensamento, é apenas uma consequência inevitável de causas anteriores, uma cadeia que se estende desde o início dos tempos. Se conhecêssemos todos os fatores, todas as leis físicas, todas as reações químicas no cérebro, poderíamos prever com exatidão cada próximo passo de uma pessoa. Essa ideia encontra um reflexo muito claro em algumas correntes religiosas, como por exemplo no calvinismo. Lá se afirma que Deus não apenas sabe de tudo, mas também predeterminou ativamente tudo o que acontecerá. Ou seja, não apenas observa passivamente, mas é o arquiteto de toda a existência. A eleição de alguns para a salvação, de outros para a condenação, ocorre por sua vontade, muito antes do nosso nascimento. Esta é uma posição muito radical,
que de fato exclui completamente nosso mérito ou culpa pessoal, pois tudo já está decidido antes de nós. Para muitos, isso parece muito injusto e até cruel. Mas vamos tentar olhar para esta situação de um ângulo completamente diferente. E se o conhecimento não for igual à coerção? Talvez estejamos cometendo um erro lógico, confundindo os conceitos de saber e obrigar. Imagine que você está sentado assistindo a gravação de um jogo de futebol de ontem. Você, como espectador, sabe perfeitamente o resultado. Quem vai marcar um gol? Quem receberá um cartão amarelo? Qual equipe vencerá? Seu conhecimento é absolutamente preciso. No entanto, você não influencia de maneira alguma, absolutamente nenhuma, as ações dos jogadores em campo. Você não os forçou a correr mais rápido ou a errar o gol. Eles agiram livremente e você apenas observa eventos que já aconteceram. Este conceito é chamado de compatibilismo e é, essencialmente, uma tentativa de reconciliar, ou, como dizem os filósofos, harmonizar o livre-arbítrio e a onisciência divina. Os defensores do compatibilismo afirmam que Deus pode conhecer sua escolha, mas a escolha em si é feita por você. Seu conhecimento não é a causa da sua ação. É mais como um espelho perfeito que reflete sua escolha, mas de forma alguma a molda. Esta é uma nuance muito sutil, mas que permite preservar ambas as ideias, tanto a de um Deus onisciente quanto a de um ser humano responsável. Parece lógico? Ou ainda há um truque? Vamos aprofundar um pouco mais e tentar olhar para além da nossa percepção comum. E se o problema residir na nossa própria compreensão do tempo? Nós, seres humanos, percebemos o tempo de forma estritamente linear. Há um passado que já aconteceu e é imutável. Há um presente onde fazemos as nossas escolhas. E há um futuro que ainda não chegou e nos parece aberto. Caminhamos por essa linha temporal de forma sequencial, de segundo a segundo. Mas e se, para Deus, o tempo, tal como o entendemos, simplesmente não existisse? Imagine que para ele não existem categorias separadas como foi, é e será. Ele vê toda a linha temporal não como uma sequência de eventos, mas como um todo único. É como se estivesse a observar uma paisagem de uma montanha muito alta. Consegue ver toda a estrada do início ao fim, o lugar de onde partiu, as curvas que já fez e as secções que ainda tem pela frente. Vê todo o percurso de uma só vez. Esta analogia ajuda-nos a perceber que para Deus, talvez tudo seja agora. Ele não prevê o seu futuro como um vidente. Ele simplesmente vê o seu futuro tão claramente quanto nós vemos o nosso passado. Ele vê a sua decisão de beber café pela manhã, não porque o tenha forçado a isso, mas porque, no seu eterno agora, você já fez essa escolha. Isto não significa predestinação na nossa compreensão, mas sim um conhecimento perfeito de uma realidade já existente, mas ainda não vivida por nós. Esta ideia de um Deus atemporal é uma das tentativas mais populares e elegantes de resolver o nosso paradoxo. Ela permite preservar tanto a omnisciência divina quanto a nossa liberdade pessoal. Deus sabe, mas não interfere. Ele vê o resultado, mas não dita o processo. A sua decisão continua a ser sua, mas para ele já faz parte da imagem eterna. É um argumento poderoso, não é? Mas há também outra teoria, ainda mais audaciosa e sofisticada. Ela é conhecida como molinismo, em homenagem ao teólogo espanhol Luís de Molina. Segundo esta concepção, Deus não sabe apenas o que você fará. Ele sabe muito mais. Ele sabe o que você faria em qualquer situação possível, sob quaisquer circunstâncias. Isso é chamado de conhecimento médio de Deus. Imagine que Deus é um supercomputador incrivelmente poderoso. Ele calculou não apenas esta realidade em que vivemos, mas também todos os universos alternativos possíveis. Ele sabe que, se você tivesse escolhido chá em vez de café, quais seriam as consequências para o mundo inteiro. Ele sabe que, se você tivesse virado à esquerda em vez de à direita, teria conhecido pessoas completamente diferentes
e sua vida teria tomado um rumo totalmente distinto. O molinismo afirma que Deus, possuindo este conhecimento médio, ilimitado sobre todas as possíveis escolhas de cada ser, simplesmente selecionou o universo, de uma infinidade, que melhor se alinha ao seu plano divino. Mesmo assim, nossas ações permanecem livres dentro do universo escolhido. Deus sabe como agiremos, mas esse conhecimento baseia-se em nossa liberdade potencial. É como um jogo de estratégia complexo, com um número incrível de bifurcações e desfechos. Deus conhece todas as possíveis ramificações dos eventos, sabe qual caminho você escolherá em cada ponto, e no final, seleciona o jogo com o melhor resultado. Mas seu caminho ainda depende de suas decisões em cada encruzilhada. Esta é uma concepção muito sutil e intrincada, que tenta conciliar o controle e o conhecimento máximos de Deus com nossa liberdade genuína. Ela nos confere um enorme potencial para tomar decisões, ao mesmo tempo em que permite à providência divina guiar o quadro geral. Agora, vamos analisar o problema do livre-arbítrio sob a ótica da ciência. Afinal, filosofia e teologia são uma coisa, mas o que a física contemporânea tem a dizer sobre isso? Alguns físicos, especialmente no contexto da incerteza quântica, sugerem que o futuro, em princípio, não é predeterminado no nível mais fundamental. No mundo das partículas subatômicas, reina a imprevisibilidade. Por exemplo, não podemos saber com exatidão em que momento um determinado átomo irá decair, ou onde exatamente um elétron estará no segundo seguinte. Seu estado é descrito apenas por probabilidades. Se até mesmo no nível dos mais ínfimos constituintes do universo há um elemento de aleatoriedade, um elemento de incerteza genuína, como podemos então falar em completa predeterminação de nossas complexas ações humanas? Afinal, somos feitos dessas partículas. É claro que a transição da mecânica quântica para a consciência humana é um salto gigantesco, mas essa ideia adiciona argumentos de muito peso ao arsenal dos defensores do livre-arbítrio. Se o mundo não é um mecanismo completamente determinístico, onde cada evento é inequivocamente predeterminado pelo anterior, então, para o nosso livre-arbítrio, para a nossa escolha, resta um espaço físico bem real. Isso põe em questão o próprio alicerce da ideia de um futuro predefinido e imutável, oferecendo-nos um mundo onde o futuro, até certo ponto, está em aberto e se forma neste exato momento. Mas, deixemos a física complexa de lado e voltemos à psicologia, um campo mais próximo da nossa compreensão. Por que a crença no livre-arbítrio é tão incrivelmente importante para nós, seres humanos? Vou lhes contar um segredo, porque é nela, como num alicerce fundamental, que se sustenta todo o nosso sistema de moral, de ética e, o mais crucial, de responsabilidade. Pensem bem, se não temos escolha real, se cada uma das nossas ações é simplesmente predeterminada, então como podemos julgar uma pessoa pelos seus atos? Como podemos elogiá-la pela virtude ou puni-la por um crime? Se ela não podia agir de outra forma, então, na prática, a responsabilidade é removida dela. Os conceitos de bem e mal, mérito e culpa, justiça e injustiça, tudo isso perde o seu sentido se somos apenas marionetes nas mãos de uma força desconhecida ou de uma simples sequência de causas e efeitos. A nossa autoconsciência, o nosso senso de dignidade, a nossa compreensão de nós mesmos como indivíduos capazes de tomar decisões e influenciar o mundo, tudo isso se baseia nesta profunda sensação de liberdade de escolha. Queremos acreditar que os nossos esforços importam, que as nossas decisões moldam o nosso caminho. É por isso que a maioria das pessoas, intuitivamente, a um nível muito profundo, resiste à ideia de um determinismo absoluto. A nossa autoimagem não nos permite aceitar que somos apenas autômatos programados. Sentimos-nos autores da nossa própria vida, com todos os seus altos e baixos, e essa sensação de liberdade é crucial para o nosso bem-estar psicológico e uma existência plena.
Isto não é apenas um debate filosófico. É uma questão sobre quem somos. E se a própria pergunta estiver fundamentalmente equivocada desde o início, talvez estejamos a tentar aplicar a nossa lógica humana limitada e a nossa compreensão demasiado terrena de causa e efeito a algo que transcende a nossa percepção. Estamos habituados a pensar dentro dos limites do espaço tridimensional e do tempo linear. Procuramos ligações simples e claras. A causa A provoca o efeito B. Mas a omnisciência divina, se é que existe, pode ser uma categoria completamente diferente. Pode operar segundo princípios que nos são simplesmente inacessíveis. É como tentar explicar a teoria da relatividade a uma formiga que só vê o mundo em duas dimensões. Ela não consegue compreender o que é a curvatura do espaço-tempo, porque o seu cérebro não é capaz de processar tais conceitos. Filósofos e teólogos debatem este tema há séculos, e cada ponto de vista possui argumentos muito sólidos e bem fundamentados. Não há uma resposta simples de sim ou não que satisfaça a todos e resolva completamente este paradoxo. Talvez a verdade não resida na oposição direta destas duas concessões, mas sim na sua coexistência harmoniosa, ainda que invisível para nós. Poderá ser que o conhecimento divino e a liberdade humana existam em planos da realidade distintos e não intersetáveis, como as duas faces de uma mesma moeda, impossíveis de ver em simultâneo, mas ambas essenciais para a própria existência da moeda. Esta ideia abre espaço para múltiplas interpretações e permite-nos afastar de uma escolha binária rígida, abrindo caminho para uma compreensão do mundo mais profunda, ainda que menos definida. No final das contas, depois de todas essas reflexões, ficamos com um conjunto de metáforas bonitas, mas que ainda não nos dão uma resposta definitiva. Falamos da vida como um filme que já foi assistido. Imaginamos Deus como alguém que vê a paisagem do alto de uma montanha, abrangendo todo o percurso de uma só vez. Ou como um supercomputador, calculando todos os desfechos possíveis no jogo chamado vida. Cada uma dessas metáforas, à sua maneira, nos ajuda a olhar para o problema de um ângulo novo e incomum. Elas expandem os limites da nossa percepção e nos permitem, mesmo que por um instante, aproximar-nos da compreensão de algo inatingível. Mas nenhuma delas, até agora, nos oferece aquela resposta definitiva e irrefutável que eliminaria por completo todas as dúvidas. Ainda sentimos que há, em algum lugar, uma contradição não resolvida que faz nosso cérebro trabalhar a todo vapor. É isso que torna este tema tão fascinante e eterno. Talvez seja exatamente nessa busca, nesse anseio por compreender algo além da nossa razão comum, que resida a principal beleza desta jornada filosófica. Não estamos apenas buscando respostas, estamos explorando os limites do nosso próprio entendimento. E é aqui que chegamos ao ponto mais surpreendente e talvez o mais crucial em nossa argumentação. E se o livre-arbítrio e a onisciência divina não fossem inimigos, nem conceitos mutuamente exclusivos, mas sim duas faces absolutamente necessárias da mesma moeda? Pense nisto com muito cuidado. O argumento mais poderoso, capaz de transformar completamente sua percepção sobre esta questão, é a ideia da diferença fundamental entre saber e forçar. Não são a mesma coisa. Vamos usar nossa metáfora do viajante do tempo para ilustrar esta diferença. Imagine que você é um cientista genial. Você inventou uma máquina do tempo e decidiu viajar para o passado, digamos, para o ano 79 d.C., para ver com os próprios olhos a erupção do Vesúvio e a destruição de Pompeia. Você se torna testemunha deste evento grandioso e trágico. Você sabe com absoluta certeza que Pompeia será destruída, que a lava e as cinzas engolirão a cidade, e que milhares de pessoas morrerão. Seu conhecimento é absoluto e infalível. Mas será que seu conhecimento foi a causa desta erupção? Será que você, ao observá-lo, forçou o vulcão a despertar? Claro que não. Você era apenas um observador,
com acesso único a informações sobre o futuro, para os habitantes de Pompeia, mas que para você já era passado. Você não influenciou de forma alguma o curso dos eventos. Você apenas sabia o resultado. Você não foi a causa. Da mesma forma, se aplicarmos essa analogia a Deus, imaginando-o existindo fora do nosso tempo linear, a imagem se torna muito mais clara. Deus não prevê o futuro no sentido de uma vidente que apenas supõe ou adivinha. Ele não é um profeta que vislumbra possíveis caminhos. Ele simplesmente vê toda a linha do tempo simultaneamente, com a mesma facilidade e naturalidade com que nós enxergamos um dia que já passou. Ele vê a sua escolha de tomar café ou chá pela manhã, não porque ele o obrigou a fazê-lo, nem porque manipulou o seu desejo ou implantou essa ideia na sua mente, mas sim porque, no seu eterno agora, você já fez essa escolha livremente. A sua ação é livre. Você mesmo é a causa da sua própria decisão. E o seu conhecimento não é uma intervenção ativa, mas sim uma observação passiva, porém perfeita. Não é a causa da sua ação, apenas a registra como um fato já consumado em sua perspectiva onisciente e abrangente. Isso muda completamente o jogo, não é mesmo? Percebe-se então que o paradoxo entre o livre-arbítrio e a onisciência divina só existe a partir da nossa perspectiva humana, limitada pelo tempo. Nós tentamos encaixar o conhecimento infinito nas nossas molduras finitas, mas da altura da eternidade, para Deus, simplesmente não há contradição alguma. A sua liberdade, a sua verdadeira escolha, cria a realidade, e Deus simplesmente conhece e vê essa realidade em toda a sua plenitude e diversidade, sem a necessidade de a predeterminar ou controlar. Isso permite preservar tanto a onipotência e a onisciência de Deus, quanto a nossa liberdade genuína e profunda. É, de fato, uma verdadeira reviravolta. E é aqui que chegamos à reviravolta mais estonteante. E se o livre-arbítrio e a onisciência divina não fossem inimigos, mas sim duas faces da mesma moeda? Pensem nisso. O argumento mais poderoso, que muda tudo, reside na ideia da diferença entre saber e forçar. É como uma analogia com um viajante no tempo. Imaginem que inventaram uma máquina do tempo e viajaram ao passado para testemunhar a erupção do Vesúvio. Vocês sabem que Pompeia será destruída. O vosso conhecimento é absoluto. Mas será que o vosso conhecimento foi a causa da erupção? Não. São apenas observadores com acesso a uma informação inacessível aos habitantes de Pompeia. Da mesma forma acontece com Deus, se o imaginarmos a existir fora do nosso tempo linear. Ele não prevê o futuro, ele vê-o da mesma forma que nós vemos o passado. Ele vê a vossa escolha de beber café pela manhã, não porque vos obrigou a fazê-lo, mas porque no seu eterno agora, vocês já fizeram essa escolha. A vossa ação é livre, e o seu conhecimento é passivo. Isso muda completamente o jogo. Conclui-se que o paradoxo existe apenas da nossa perspectiva limitada pelo tempo. Da perspectiva da eternidade, não há contradição alguma. A vossa liberdade cria a realidade, e Deus simplesmente conhece essa realidade em toda a sua plenitude. Então, que conclusão podemos tirar? O problema do livre-arbítrio e da onisciência não é tanto uma questão com uma única resposta correta, mas sim um espelho que reflete as nossas concessões de tempo, escolha e responsabilidade. Talvez não exista uma resposta definitiva, e a própria tentativa de a encontrar seja a experiência mais valiosa. Agradeço por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se vos fez refletir, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, para não perderem novas análises filosóficas. E agora, a pergunta principal para vocês. Como é que vocês lidam com este paradoxo? Acreditam na predestinação, na liberdade de escolha absoluta, ou que a verdade se encontra algures no meio? Deixem a vossa opinião nos comentários. Será muito interessante lê-los.